Seu cérebro parece um turbilhão de pensamentos, onde um puxa o outro numa velocidade que parece maior do que acontece com as outras pessoas. Você se perde no tempo, chegando atrasado ou atrasada com bastante frequência. Você tem a sensação que dentro de você tem um motor que está sempre em movimento? Você tem muita dificuldade para esperar o tempo das coisas, quer seja um semáforo abrir ou uma pessoa terminar de falar? Caso você tenha respondido sim para essas questões, preste bastante atenção nesse vídeo, pois você pode ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é sobre isso que vamos falar hoje. O TDAH pode estar dificultando bastante a sua vida adulta. Venha comigo! O TDAH é um transtorno mais complexo do que se pode imaginar. É mais conhecido em crianças, que são desatentas e muito agitadas. Mas o que se sabe menos é que em adultos esse transtorno causa mais dificuldades, pois na fase adulta essa disfunção cerebral leva a comportamentos que comprometem muito a vida de uma pessoa, tanto nas áreas afetivo, social ou profissional. Cerca de 2/3 de crianças com TDAH na infância levarão os sintomas para a vida adulta, mas na infância pode não ter sido diagnosticado, ou porque a intensidade não comprometia a vida da criança, ou porque a criança criou recursos para conviver com o transtorno, ou ainda por desconhecimento por parte de familiares e professores. Sabe-se hoje que cerca de 4,4% da população mundial tem TDAH. O transtorno de déficit de atenção caracteriza-se por um tripé composto por desatenção, impulsividade e hiperatividade. Mas o que diferencia uma pessoa com transtorno e outra sem é a intensidade e o comprometimento que acarretam esses sintomas na vida da pessoa. Todos nós esquecemos de vez em quando de algumas coisas. Nos atrasamos, às vezes, em alguns compromissos, ou deixamos de entregar um trabalho no prazo solicitado. Mas quando isso acontece constantemente, chegando a comprometer a imagem do portador, já fugiu de um quadro comum. O TDAH é um distúrbio neurobiológico. Não está ligado a conflitos psicológicos ou fatores culturais. São microalterações na região frontal do cérebro, que é responsável pela inibição de comportamentos e controle da atenção. Eu vou explicar melhor. É no lobo frontal que nós temos duas importantes áreas. O córtex motor, que é responsável por todos os movimentos voluntários do nosso corpo, e o córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, ou seja, um conjunto de habilidades que controlam nossos comportamentos e emoções. E é nessa região do cérebro que nós organizamos, coordenamos e dirigimos pensamentos e ações. Qualquer distúrbio nessa área do cérebro acarretará dificuldades nas ações cotidianas da vida. Por exemplo, organizar contas mensais, estabelecer prioridades entre tarefas do dia, planejar quanto tempo levará para chegar em algum lugar, impaciência para esperar ou prestar atenção no que alguém está falando, e assim por diante. Vamos falar agora de cada um desses 3 sintomas básicos. O primeiro é a desatenção. Muitas pessoas acham que os portadores de TDAH possuem uma dificuldade generalizada de atenção. Isso não é bem assim. As pessoas com TDAH
tem muita dificuldade em concentrar a atenção em tarefas rotineiras, repetitivas e burocráticas, ou seja, trabalhos que considerem chatos. Os pensamentos parecem voar para longe, para outros lugares, e a cabeça simplesmente esvazia. Eles brisam. Mas quando estão diante de situações novas, desafiadoras, intensas, prazerosas ou até mesmo ameaçadoras, eles podem ter o que nós chamamos de hiperfoco. Ficam altamente concentradas, até mais do que as pessoas normalmente, podendo chegar a muitas horas de concentração. Todos nós não gostamos de tarefas chatas, mas para o portador de TDAH não é somente um não gostar. É quase que impossível para ele focar a sua atenção. A distração acontece de uma forma incontrolável. Todos os pequenos estímulos externos, como um latido de um cão, uma buzina, um ruído de vento, pode tirá-lo da tarefa. E ela só vai perceber um bom tempo depois, já tendo perdido partes importantes da situação. Um exemplo disso é se distrair quando uma pessoa está contando ou explicando alguma coisa. Isso pode deixar a impressão que é um desrespeito, um desamor ou uma desconsideração. Tanto que os portadores de TDAH frequentemente têm problemas nos seus relacionamentos, principalmente os afetivos, mas também podem ocorrer bastante nos relacionamentos profissionais. Os portadores de TDAH pensam com uma velocidade muito maior do que a maioria das pessoas. Um pensamento encadeia outro, que encadeia outro, e quando ela percebe, ela está totalmente dispersa do momento presente. Estabelecer e focar nas prioridades é quase impossível, pois se distraem com tarefas que muitas vezes são menos importantes, mas surgiram no caminho. Lavar um pratinho sujo que encontrou, comprar o biscoito porque está perto do supermercado. E aí, quando ela se dá conta, elas estão sem tempo para aquilo que era fundamental fazer. Mas a falta de atenção não é a causa, é o sintoma. A causa está justamente no comprometimento das funções executivas, que afetam, além da atenção, a capacidade de planejar, organizar, executar tarefas, manejar o tempo, a memória de trabalho, regulação emocional, iniciar tarefas não motivadoras. Geralmente, os portadores são pessoas que procrastinam muito. E a persistência na conquista de seus objetivos. Essas dificuldades podem fazer com que o portador seja visto como uma pessoa preguiçosa, desleixada, desinteressada, não comprometida, causando sérios problemas em sua vida. Essa imagem social afeta a autoestima do portador, pois parece que isso faz parte da sua personalidade e essa pessoa se sente um fracasso, uma fraude e muitas vezes não procura um diagnóstico e um tratamento. O cérebro de uma pessoa com TDAH produz pouca dopamina, o hormônio relacionado às sensações de prazer, humor, atenção, compensação, controle motor. Quando uma atividade é prazerosa, estimulante, cheia de novidades, a maior produção desse hormônio é ativada no cérebro e corrige essas deficiências um pouco, fazendo com que a pessoa se sinta muito, muito melhor. Essa necessidade orgânica de produção cada vez maior de dopamina pode acarretar sérios prejuízos, levando a pessoa a buscar prazeres e estímulos constantes. Isso pode se relacionar aos vários vícios, álcool, droga, alimentos, compras, ou ainda trocas sucessivas de empregos, cursos, relacionamentos afetivos, levando a pessoa a uma vida muito inconstante e desastrosa, por ter necessidade de estar sempre diante de coisas novas, desafiadoras e até mesmo ameaçadoras para produzir mais dopamina.
O segundo sintoma é a impulsividade. Como dissemos anteriormente, o cérebro de um portador de TDAH tem disfunções provocadas por pequenas alterações na região frontal. E é essa área também a responsável pela nossa capacidade de diferenciar consequências futuras, pensamentos conflitantes, previsão de fatos, controle inibitório de impulsos, entre outras. Alterações nessa área do cérebro podem causar problemas no comportamento social de uma pessoa, pois ela terá dificuldade de resistir aos impulsos e tentações, agindo sem reflexão ou planejamento sobre as consequências. É bastante comum que pessoas com TDAH deixem seus empregos sem pensar, saiam abruptamente de relacionamentos, muitas vezes por questões banais. Dirijam de forma perigosa, ultrapassando sinais fechados por não conseguir esperar, levando muitas multas por velocidade excessiva e provocando muitos acidentes. A falta de atenção, os múltiplos pensamentos ao mesmo tempo, a necessidade de fazer mais de uma coisa de cada vez, a dificuldade de controlar seus impulsos, faz com que sejam imprudentes e desastrosas. A falta de controle sobre os seus impulsos provocam explosões de raiva diante de situações corriqueiras que desagradam. Esses rompantes de raiva são intensos, mas são bem rápidos, parecendo no momento seguinte que nada aconteceu. Isso deixa as pessoas muito magoadas e confusas. Elas não conseguem entender direito a mudança abrupta de humor. Lidar com o tempo é outro enorme desafio. Quem tem TDAH calcula mal o tempo que levará para executar uma tarefa, seja ela qual for. Calculam um tempo sempre menor do que levam. Então estarão sempre, frequentemente atrasados, irritando bastante as pessoas com quem convivem e prejudicando a sua imagem pessoal. A hiperatividade nos adultos, o terceiro sintoma do tripé, não é como na criança que corre, pula, escala móveis. A agitação em adultos se expressa mais por uma sensação que o corpo funciona como se fosse um aparelho ligado o tempo todo, como um acelerador interno que não permite que o movimento se aquiete. Também se expressa pela agitação mental, pela incapacidade de relaxar. Esse movimento interno constante consome um excesso de energia e muitas vezes o portador de TDAH chega a uma exaustão muito intensa. É frequente observar também que pequenos movimentos corporais, como tamborilar de dedos, chacoalhar de pernas ou pés, acontecem devido à ansiedade. O diagnóstico deve ser sempre feito por um médico, neurologista ou psiquiatra especializado em TDAH, porque nem todos sabem tanto sobre esse quadro, pois esse quadro pode se confundir com outros, como transtorno de ansiedade generalizado e depressão ansiosa. Os tratamentos, tanto medicamentosos quanto psicoterápicos, ajudam maravilhosamente bem, proporcionando maior qualidade de vida, autoestima e confiança em si. Existem testes simples na internet para que você faça uma triagem rápida para verificar se vale a pena ou não buscar uma avaliação mais aprofundada. Caso você tenha se identificado com os aspectos que coloquei aqui, ou se convive com alguém que apresente esses sintomas, busque uma avaliação profissional. Isso pode valer uma vida muito melhor para você. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.